Bem, vamos lá. Primeiro, para trabalhar com trilhos no programa, eles só vão funcionar para a porta de correia internas dos totais, tá? Ou seja, o único móvel que vai ter suporte para trilho no momento, tá? Totais agrupados, e quando a gente selecionar aqui a opção de porta de correia internas, que é o que eu vou fazer aqui agora. Aqui eu tenho uma altura, né? Vou colocar aqui uma altura qualquer, profundidade, vou dar um OK. Porta de correia internas, então somente nessa opção que vai ter suporte para o trilho no momento, tá? Eu não posso esquecer de marcar essa opção trilho, tá certo? Feito isso, eu escolho aqui, vou escolher aqui a divisão de vãos, a quantidade de portas, o programa vai fazer o móvel e pronto, tá resolvido. Aqui o programa vai calcular. Agora é o seguinte, para que o programa calcule isso aqui, é claro que eu preciso deixar configurado lá no ajuste de medidas. Então, eu preciso pegar a tabela de ajustes que eu estou utilizando, que no caso aqui é a tabela DOMS, e aí eu entro no ajuste de medidas e vou lá nos totais, na aba portas, no caso, seria, e portas de correia internas. Tá? Então é somente para a porta de correia internas que funciona no momento, então é somente ela que eu vou configurar. Entrando aqui, eu posso acrescentar as linhas que eu vou trabalhar, então vou acrescentar uma linha de ferragem para colocar o rodízio, o kit de correr, e mais duas que é o trilho superior e o trilho inferior. Então, basta fazer isso aqui. Ó. Primeiro eu vou escolher o kit de correr, vou pegar qualquer um aqui, vamos supor que é o RL33. A quantidade, você coloca a quantidade por portas, tá? Ou seja, quantidade por porta, então cada porta vai ter quantos? Eu vou colocar um aqui, mas aí você verifica a quantidade. E aí tem a questão do tipo de fixação aqui, não precisa se preocupar, tá? Então as outras informações aqui não precisa se preocupar em relação à ferragem do rodízio, tá? Agora, em relação aqui aos trilhos, né? Tem um trilho superior, a gente vai escolher aqui um trilho superior e vou escolher aqui um trilho inferior, certo? Então é basicamente isso. No trilho inferior e superior, você deve colocar em qual local que ele vai estar. Então, esse aqui, o 0,23 é o inferior, aqui sim eu preciso especificar que é somente na parte de baixo. E esse outro aqui, essa mensagem às vezes aparece por causa da tabela, um erro na tabela aqui, mas não tem problema. Então aqui eu venho selecionar a parte, o outro trilho somente acima, e pronto, e coloco também a quantidade, né? No caso a quantidade aqui vai ser 1. Pronto, está resolvido, certo? Feito isso, vou dar um salvar alterações, dá um OK, e pronto, certo? A partir desse momento, o programa ele vai calcular. Então se eu entrar aqui em relatórios, o programa vai mostrar aqui os trilhos com as medidas. Então, por que só funciona nesse móvel por enquanto? Porque somente nessa opção de porta de correia internas que tem a possibilidade de colocar o trilho. E é com base nesse trilho que aparece no projeto é que ele vai pegar a medida dele, no caso, e calcular a medida do trilho que você está utilizando no projeto. Tá? Então veja que aqui eu tenho um trilho superior e inferior com a medida de 1,70, 1,77 no caso. Tá? A medida são em metros, né? Ele coloca aqui 1,77. E aqui eu tenho um kit de correr, que é um kit para cada porta, então eu tenho dois kits de rodízio, ok? E é isso, tá? A parte de porta de correr, trilhos, é dessa forma que calcula.